Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Maçãs Tech. Protocolo padrão, né? Antes da gente começar o vídeo, para fortalecer nosso trabalho, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comentar e nos seguir no Instagram também, certo? Então vamos lá, o aparelho em questão é um Mionz Lite, foi um colega de bancada, né, que indicou o nosso serviço, né? No caso foi o Adeilson, a gente agradece muito pela indicação. O aparelho não tem nenhuma marca de impacto, nem nada, o cliente simplesmente falou que o celular tem pouco tempo de uso e ele parou de ligar, certo? Então a gente vamos ver qual é o comportamento do celular. O aparelho já passou por uma pré-análise e realmente não foi observada alteração alguma nele. Então vamos lá, quando a gente coloca para carregar, a gente vê aí no PowerZ, ele tem um consumo, vamos dizer assim, de carga, mas é muito curioso porque vamos assim, ele não tá carregando da forma completa. Por que eu digo isso? Porque o carregador que está sendo utilizado aqui é da Xiaomi e ele tem um Mi Turbo Charger, por exemplo, né? Ele não ativa o Mi Turbo Charger, né? Eu já deixei ele carregando aqui já há um bom tempo, né? Para ver se em algum momento ele ativava e ele não ativa. Ele simplesmente bate esse consumo e ele fica carregando e não tem as fases do carregamento dele, né? Não tem nenhuma indicação na tela, certo? Então, quando assim a gente vê esse tipo de consumo, o que parece? Parece que o celular não está dando imagem, né? Aí, qual uma das estratégias para você verificar ali, né? Se o aparelho está ligando, né? A gente tira o carregador, desconecta a bateria, deixa um tempinho a bateria desconectada e depois conecta. Qual a estratégia? É colocar o aparelho em flash boot. Então, por exemplo, eu coloco lá o aparelho em flash boot, conecto o cabo do computador, botão volume menos, tá com o botão volume menos aí pressionado, e nada, não reconhece, certo? Então, o que indica aqui? Que o aparelho realmente não está ligando. E qual vai ser o processo de manutenção aqui, né? Então, assim, não tem evidência de dano, o aparelho não foi mal manipulado, né? Então tá tudo certinho aqui. A nossa experiência aqui de bancada diz o quê? Que é um problema provavelmente de solda mesmo relacionado à CPU. Isso com esse modelo aqui ocorre às vezes, né? Não é crônico igual o Poco X3 Pro, mas ocorre. Então, de acordo com a experiência de bancada, né, a gente faz o julgamento de que provavelmente isso aqui é CPU e a gente tem algumas estratégias e eu vou tentar apresentar para vocês. Então vamos lá, o que a gente vai verificar também é o consumo dele na fonte, né? A gente precisa saber qual é o comportamento do aparelho na fonte, né? Às vezes ele tem algum curto, né? E você consegue pegar ali pelo consumo. Então tá aí, né? Tá com 3.8 volts, pressiona Power. Quando a gente pressiona Power, olha o consumo que ele dá lá, né? Dá praticamente 300 mAh, né? Dá um pico de 300 mAh, depois zera. A maioria dos Xiaomi, eles não ligam na fonte, né? Porque eles precisam de algumas informações da bateria ali, e quando você coloca só positivo e negativo, você não tem essas informações. Então, esse consumo ele é bem característico de um aparelho que está normal, sabe? De que não tem problema algum. Porém, você não tem a informação do start completo, né? Porque ele não tem o ID, não tem pinos de temperatura, certo? Então ele só vai até uma parte do start. Talvez se fosse analisado com todos esses pinos fosse possível observar algo, né? Mas aqui já é o suficiente. Então a gente parte da premissa de que ele tem uma falha de solda aqui na CPU. E qual uma estratégia que a gente verifica isso, né? Para verificar uma falha de solda? Você pode aquecer a placa não até o ponto de fusão, certo? Mas sim só para que ocorra uma dilatação da esfera, certo? Como a gente julga ser CPU, e com essa dilatação da esfera você vai ter um contato breve, vamos dizer assim, desses contatos que estão com alguma resistência, que tem alguma problemática. Então, a estratégia que a gente utiliza aqui, a gente coloca no pré-heater, né? A gente deixa aqui a 180 graus Celsius durante 3 minutos. Depois espera a placa ficar com uma temperatura mais amena e a gente testa o celular. Em muitos casos a gente já observa o resultado. O que acontece? O celular liga, né? Ou ele chega no teu logo, enfim. É só para verificar mesmo que é CPU. Mas aqui, de acordo com a nossa análise, tudo indica ser CPU mesmo. Mas as questões estatísticas, né? Então a gente já se deparou com essa situação em outros momentos.
Então aqui a placa ela saiu do pré-heater, certo? Agora é só esperar mais um pouquinho, né, para ver se tem algum efeito. É uma situação assim, esse comportamento, assim, eu considero ele bem complicado se você não tem uma certa experiência de bancada, né? Porque é difícil de você analisar esse tipo de situação, né? Inclusive, o Mi 11 Lite, né? Aqui já apareceu situações, por exemplo, que era memória esse comportamento, né? E tinha sido feito CPU e não resolveu, só que era memória, né? Mas, assim, numa questão estatística, costuma ser processador. Isso, a placa já está mais amena. Vamos ver se ele liga, se ele muda o carregamento, né? Se ele ativa o Turbo Power. Bem, não ligou. Vamos ver se o carregamento mudou em algo. O carregamento também ele continua da mesma forma, tá? Então a gente vai seguir com o processo, que é o reborn da CPU, e depois verificar o comportamento do aparelho, né? As mudanças, o que ocorre ali. Ele tem uma orientação a respeito de test point aqui. Vamos verificar, né, aqui por curiosidade se ele é reconhecido no computador quando faz o test point. Aí eu sempre verifico a indicação que o pessoal coloca aí como test point, porque às vezes não bate, né? Então o test point sempre tem que ter uma linha de 1.8 e a outra linha você não vai observar tensão nenhuma, porque normalmente vai para uma DPO da CPU, certo? Aí normalmente é só fechar o curto, né, entre esses dois pontos. Ele tem a tensão de 1.8, mas não entrou em EDL. Então assim, a gente observa que o aparelho entra em EDL, né? Mas não é porque ele entrou em EDL que a CPU está 100%. Tá, mas assim, é um ponto muito positivo, né? Ele entrar em EDL. É realmente muito complicado a tomada de decisão nesse momento, né? Porque assim, se for fazer uma flash autenticada, né, tem um certo custo para fazer a flash autenticada e ainda pode ser que não dê certo. Então a tomada de decisão aqui, ela é baseada, né, conforme a experiência. O problema de memória do Mi 11 Lite, né, que uma situação que a gente, assim, que era muito parecida com essa, né, o problema que a gente encontrou, que a gente se deparou e era a memória, isso só aconteceu uma vez, certo? As demais vezes, o que ocorreu era de ser um problema na solda da CPU, né? Então a gente faz o quê? A gente trabalha com esse dado estatístico, né? Aí isso auxilia a gente na tomada de decisão. Aqui, né, como a gente vai começar o processo de corte de blindagem, reborn, né, costuma fazer bastante sujeira na bancada. Aí eu tenho esse papel aqui, certo? Eu faço como se fosse uma espécie de bandeja. E eu não preciso limpar a bancada todo o tempo, né? Então quando a bandeja sujar, eu tenho um lixinho aqui do meu lado direito e eu despejo a sujeira lá. Certo? Isso ajuda a manter a organização da bancada. Então a gente vai fazer o corte da blindagem. Eu recomendo o corte de blindagem, né? Do que você arrancar ela. Do que você arrancar, né? Eu falo arrancar de puxar ela mesmo, né? Você pode perder alguns pads, pode perder ground da placa, então eu acho bem complicado você arrancar a blindagem. Remover ela na estação de ar, assim, é muito trabalho e muito arriscado você afetar outros setores por conta do calor. Então, assim, o melhor cenário mesmo é você utilizar uma micro retífica, né? E cortar essa blindagem. Você marca ali onde você vai fazer o corte, né, de forma estratégica, é isso, né? Quando você for usar a micro retífica, em hipótese alguma você vai usar a micro retífica sem um óculos de segurança, certo? Assim, não compensa mesmo. Um disco estourar, acontecer alguma coisa assim, você ter algum problema com a sua visão por causa de uma coisa tão simples, entendeu? Assim, realmente não compensa. No caso, a micro retífica que eu utilizo é essa Strong 2004. Ela é excelente, ela é muito precisa, quase não tem ruído. É duradoura, né? Porque eu já tenho ela já há um bom tempo, acho que há uns 3 anos mais ou menos.
e eu nunca tive problema algum com ela. Então, assim, eu recomendo muito, mas não necessariamente precisa ser ela, né? Eu só tô falando os pontos positivos que ela tem, né? Mas existem microretíficas muito mais baratas no mercado aí que também cumprem o seu papel, né? Então tá aqui a CPU, né? A CPU é essa daqui. Anteriormente já foi removido a pasta térmica, né? Essas questões dela, né? Que o pessoal remove para analisar, né? E no caso, no nosso processo aqui, a gente recoloca a pasta térmica, tenta reconstruir, né, questões de blindagens eletromagnéticas. Nós já temos as nossas estratégias aqui, né, para manter esse padrão. Eu, assim, depois de um tempo, né, eu sempre utilizo o pré-heater para realizar meus procedimentos, né? Que vocês vão ver que eu vou utilizar um pré-heater aqui para ajudar no processo de remoção da CPU, mas também, assim, eu já vi argumentações contrárias, né? Nenhuma argumentação que tenha me convencido, né? Que eu chegue à conclusão de que não compensa eu utilizar o pré-heater, mas, mais uma vez, né? Como não existe um protocolo definitivo para fazer cada processo, né? Então fica bem a critério do técnico para decidir ali como ele vai remover uma CPU, se vai usar pré-heater, se não vai. Então é isso, é sempre bom proteger a memória, né? Principalmente quando é resinada, para não ter problema. Aí é o mesmo processo. Aí eu deixo ela aqui mais uns 3 minutos no pré-heater para ela chegar a 180 graus Celsius. Depois eu inicio o processo de remoção da CPU com a estação de ar. Aí, a respeito da estação de ar, cada um tem a sua e tem que conhecer a ferramenta que tem na bancada. Então, assim, você que se encontra ali, qual a vazão, qual o bico e a temperatura que você vai utilizar, o tempo. Então, assim, a estação de ar é uma questão muito empírica mesmo, sabe? É muita questão de uso dela, né? Então, assim, ó, aqui eu tava com a Quick 861DW. E eu tive um problema de descalibração dela e, assim, eu não consegui corrigir essa questão, certo? Ela me ocasionou vários problemas na bancada, né? Para estar descalibrado. Apesar de eu verificar aqui no multímetro, né? Ela mantinha a temperatura, mas, assim, estava me ocasionando muitos problemas. Em conversa com os colegas ali, né? Eu tenho 2 colegas, né, que eu converso muito com eles, né? Que são 2 pessoas extremamente dedicadas, né? A esse ramo. E a gente discutiu ali, né? No caso, é o Júnior e o Leonardo. A Júnior falou assim, cara, é bem provável que seja a sua estação aí. E todos os testes que eu tinha, né? Eu analisei aqui e falei assim, eu não entendo por que é a estação, mas eu vou fazer o teste. Dito e feito, eu fiz o teste, o problema é a estação de ar. Então eu estou utilizando a Quick 2008 aqui, então eu observei, né? Uma questão empírica aqui mesmo, que assim, o desempenho é bem diferente. Mas dá para fazer todos os processos, inclusive eu fico impressionado com a qualidade da Quick 2008, assim, é surpreendente mesmo o que você consegue fazer com a estação de ar. É um equipamento extremamente simples, né, e barato, né, se você comparar com uma TR-1300, com uma estação da JBC ou com a própria Quick 861DW. É isso aí, né, a CPU está removida, né. Assim, outra coisa que ajuda muito para heater, né, é peso, né? Então aqui eu tenho uma JBC, né? Aqui tem uma JBC Nano. Assim, todo mundo sabe que a JBC Nano, assim, você não tem o que questionar a não ser o valor dela, óbvio, né? O valor dela e a duração da ponta, né? E o valor da ponta também, né? Então, assim, é um equipamento muito caro, né? Só que, assim, a precisão da estação de solda, ela é muito alta, né? Então, assim, é uma estação de solda realmente muito boa, né? Só que você tem um certo custo com ele ali, né? Enfim, isso é uma questão bem complicada. Só que aqui do lado, eu tenho uma Thor, certo? E isso que eu fui observando com o tempo, né? Então, eu uso a JBC Nano para alguns trabalhos mais específicos e a Thor, eu consigo usá-la praticamente em todos os cenários. Por que eu consigo utilizar em todos os cenários? É porque eu não comecei a manutenção ali, né, com uma Thor, né? Eu comecei com uma Ikari
eu acho que é 936 ou 937. Tem uma que é a versão digital, tem uma que é a versão analógica. A minha era a versão digital. Então a gente consegue se virar, né? Então vamos lá, né? Então a grande questão aqui de você limpar esses pads da CPU, essas coisas aqui, né? As grandes problemáticas é a capacidade do seu ferro de solda mesmo, né? Que às vezes você vai tentar passar o ferro de solda, gruda a malha, e assim, o ferro de solda ele não dá conta, né? Ele não dá conta ali de manter a temperatura, de lidar, né, com as transferências térmicas, né, com a questão de potência, e isso torna o trabalho um pouco mais dificultoso, né, mas você sempre tem estratégias para tentar corrigir essas problemáticas, né, mas isso transforma os trabalhos um pouco mais dificultoso. Certo? Então, o que o pré-heater ajuda nisso, né? Então, quando você está com pré-heater aqui, né, igual eu estou utilizando, o pré-heater ele vai sempre deixar a placa ali, teoricamente, na temperatura que você setou, né? No caso aqui, eu setei a temperatura de 180 graus Celsius, certo? Então, assim, a temperatura já está 180 graus Celsius. Então, assim, o trabalho que o ferro de solda vai exercer sobre essa região, ele é menor. Então, você exige menos da sua estação de solda, entende? Então, assim, trabalhar com pré-heater te ajuda em muitos processos. Então, por exemplo, aqui no volume da CPU, é uma região que você precisa deixar muito limpa, né? Você vai colocar a CPU aqui com esferas novas. Então, assim, você não pode ter uma região que, por exemplo, não seja uniforme, né? Senão você não tem um alinhamento da CPU, você pode ter problema com linha OL, linha curto. Então, o que você faz? Você deixa a região muito bem limpa. E com ferro de solda sozinho, né, você vai ter um certo trabalho. Agora, se tiver com pré-heater, você vai ver assim, que o processo de limpeza vai ser muito mais facilitado, né? A questão não é que você não faça se você não tiver. A questão é que se você tiver, isso vai facilitar bastante o seu trabalho. Se tiver e utilizar, né? Porque às vezes a gente tem o pré-heater e não tem essas sacadas, essas estratégias, né? Uma estratégia bem comum que o pessoal utiliza é o uso de solda 138, porque aí você consegue baixar o ponto de fusão da solda que está aqui. Então você não vai precisar de tanta energia para remover a solda original de fábrica da placa. Essa é uma das estratégias também. Para todo problema, né, você vai ter várias soluções. Bem, aqui a placa está com uma temperatura muito alta, né, fica um pouco dificultoso para limpar ela. Então o que a gente faz aqui, né, vai fazer a limpeza da CPU, o reballing dela e depois colocar de volta. Lembrando, né, que a gente não remove os capacitores, tá? Não tem necessidade de você remover esses capacitores que ficam aqui embaixo da CPU. É bom sempre a gente manter o projeto, né, do aparelho, né? Se colocar um capacitor aqui, tem sim um motivo. E se você retira esse capacitor, você altera o projeto ali. Então, se vocês observarem na imagem do microscópio, então a gente vê uma coloração, né, característica do pad, né? E qual é essa coloração? Essa coloração prata, certo? No canto superior esquerdo, né, nessa região aqui, ó, por exemplo, a gente observa pads bem opacos, certo? A gente considera que isso daqui é algum problema de oxidação, alguma coisa assim, tá? Isso não é uma afirmativa, tá, pessoal? É só uma questão de opinião mesmo, tá? Eu, sinceramente, no momento, né, eu não tenho provar que isso daqui é alguma oxidação, alguma coisa assim, certo? Algo que realmente que faça parte que esteja realmente, né, ocasionando a falha, né? Então, o que a gente observa? Que é só uma questão aqui fora do padrão, né? Não costuma ser dessa forma, né, a coloração do pad, e a gente associa, né, a essa diferença, essa questão, a falha, certo? Mas não necessariamente, né, é uma afirmação verdadeira, né? Ou seja, o pad opaco dessa forma é por conta de oxidação, né? Não é só uma interpretação que a gente faz.
Esses processos, pessoal, costumam fazer bastante sujeira, tá? Então, assim, como eu particularmente, né, eu acho muito interessante trabalhar num cenário muito limpo, organizado. Então, essas coisas, né, depende de medidas, certo? Depende de medidas, né, que você toma, né, para corrigir certas questões. Por exemplo, o holder muito sujo, né? É bem comum o pessoal ter holder sujo por aí, né? O pessoal não costuma limpar, né? Então aqui a gente termina os procedimentos, né, de cada aparelho mesmo, e eu já limpo, né? Eu não costumo deixar as ferramentas sujas ou ferramenta jogada, né? Eu sempre prezo mesmo pela organização. A organização, qualquer um sabe, aí não é uma tarefa simples de você manter a organização da bancada, né? Eu mesmo, quando eu tenho entre algumas buchas aqui na bancada, nossa, às vezes fica uma bagunça danada, é caderno, é lápis, né, que eu faço bastante anotação, essas coisas, aí fica aqui, né, eu tenho uma bancada aqui do meu lado também, às vezes junta um monte de coisa, extenso, fluxo, então assim, realmente a tarefa de organização, ela não é simples e exige um empenho muito grande para você manter um cenário organizado, né? E com isso você vai mudando costumes, essas coisas, até você conseguir manter um cenário organizado, entendeu? Às vezes o pessoal tem argumentações um tanto, vamos assim, sem orientação nenhuma, né? O pessoal só joga as palavras ao vento, né? O pessoal fala que é bancada organizada, né? Porque você teoricamente, você não tem serviço, né? E quando você tem serviço, a bancada sempre está bagunçada ali, né? Porque você utiliza as coisas, mas isso daí sei lá, eu acho que é uma argumentação sem sentido algum, né? O pessoal fala isso só porque manter a bancada organizada, sinceramente, eu acho muito mais difícil. Mas essa é uma questão que, assim, que eu sempre me preocupei, né? Em todos os trabalhos, né? Todas as empresas que eu já entrei, a maioria das coisas, elas não dependiam de mim, né? De ter um cenário limpo, de ter um ambiente, assim, controlado, né? Essas coisas, né? Não dependia de mim, né? E eu sempre quis trabalhar numa condição dessa, né? Numa condição organizada, limpa. E agora tudo depende de mim, né? Porque eu sou responsável pela empresa aqui, né? Eu cuido aqui da minha bancada, então não tem por que eu trabalhar num local sujo, não tem motivo, né, pra isso ocorrer, né? Então essa é uma questão que a gente se preocupa muito aqui, né? Em todos os aspectos, né? Não só na bancada de manutenção, né? No atendimento também, né? Sempre tem uma organização por trás aqui, nas edições de vídeo. Convenhamos, manter as coisas organizadas dá trabalho. Então a gente utiliza o holder, né? A gente passa só uma escovinha mesmo, só quando começa a encardir que a gente para e faz a limpeza do holder, né? Mas depois de um processo a gente só passa uma escovinha e pronto. Você consegue manter uma situação muito, muito boa, né? Por exemplo, tá o holder aí, né, que a gente utilizou e tá bem limpinho, né? Esse holder aqui também é para CI também, eu sempre mantenho ele muito bem limpo. Enfim, essa é só uma dica aí para quem trabalha com manutenção do celular, porque às vezes o pessoal acha que tem que ser assim, né? Bancada toda suja, holder todo contaminado de fluxo, né? Não precisa ser assim. As minhas ferramentas também, eu costumo deixar elas sempre nas posições adequadas aqui, então assim, elas sempre estão ao meu alcance. Só pegar o stencil para esse pego. Então tá aqui o stencil, né? O stencil, a maioria que a gente... Nos stencils, pela verdade, são todos da Maoi. Eu acho que eles praticamente não têm concorrência no mercado em relação ao stencil. Eu também parei de testar né, de testar stencil, né? Porque chega um momento que eu não vejo necessidade de mudança, então eu não testo com outras marcas. Então tá aqui o stencil, o modelo é o Qualcomm 7.
A gente vai usar o SM7350. É isso aí, então, né? A gente realizou o reborn da CPU, olha só como fica bonito, né? Esferas bem uniformes. Maravilha, né? Quem faz uma bola de CPU, né? Do menor CI que for, sabe como é bonito, né? Ver as esferas dessa forma, tudo uniforme, né? O CI limpinho. É satisfatório ver isso. Principalmente quem está começando, né? Quem está começando sabe do que eu estou falando. Quando eu comecei a realizar rebolling, eu ficava um dia todo para fazer rebolling de um simples CI. O dia todo utilizando o microscópio USB, né? Que era uns stencil duros pra caramba que se utilizava, né? Não era stencil assim. Então, assim, era bem trabalhoso para fazer um simples rebolling. A gente fala simples, mas não é tão simples assim, né? Às vezes pode parecer, mas não é mesmo. O fluxo que a gente utiliza aqui também é um fluxo excelente. Eu fiz uma mudança de fluxo aqui. Eu trabalhei durante muito tempo com fluxo genérico, né? Porque assim, quem está nessa área de rebolling sofre muito, né? Com a escolha do fluxo, né? Porque o mercado está inundado de fluxos de baixíssima qualidade, que vai te dar um trabalho muito grande. Então assim, eu demorei muito para chegar, por exemplo, no Antet. Né? Porque assim, quando eu cheguei no Antet, para mim eu estava no melhor cenário e não tinha mais para onde ir, né? Aí eu conversei com o fornecedor aqui, né? Que é o meu fornecedor de solda em pasta, né? Eu compro a minha solda em pasta aqui no Brasil. Aí ele me recomendou esse fluxo, se não me engano é o MOB 39. Eu tenho duas seringas aqui na bancada, aí eu identifiquei aqui, né? Aí eu utilizo ele para trabalhos mais delicados, né? Então esse MOB 39 eu utilizo ele mais para fazer CPU, mais para CPU e memória, né? CI grande. São CIs pequenos ainda e alguns processos de limpeza eu continuo utilizando o Antet. Mas assim, você que utiliza fluxo genérico, eu te recomendo fortemente que você mude para o Antet, que você vê que é outra realidade no que diz respeito a fluxo. Sim, é outra realidade mesmo. É assim que funciona, né, pessoal? Produto de qualidade, você vai ter um custo, né? Produto, serviço, você tem um custo, né? Para ter algo bom. Não tem como ser barato, né? Por quê? Porque tem um custo, né? Aí esses fluxos genéricos aí de R$30, essas coisas aí, nessas condições, né? Não se compara mesmo, né? Com algo profissional mesmo, né? É algo para quem está começando, né? Para quem faz trabalhos assim bem simples. Então, quando você quer eliminar falhas no seu processo, né? Você quer eliminar problemas, você sempre vai utilizar o melhor possível, né? Então, aqui, mas a minha solda, assim, eu considero que tá igual o stencil, sabe? Eu não tenho mais por que procurar outro tipo de solda. O fluxo também, né? Não tenho mais por que procurar. Uma das grandes mudanças, né, em relação à qualidade de produto que eu tive aqui na bancada foi quando eu peguei a Quick 861DW, né? Quando você sai de um equipamento genérico, né, um equipamento assim, mais simples, e você, por exemplo, você utiliza uma Quick, tanto a 2008 quanto a 861, assim, a diferença ela é absurda. Ela é absurda, né? Então, assim, isso facilita muito o trabalho do técnico, né? Deixa tudo mais simples. Isso por quê? Porque é a qualidade do produto, certo? Então você paga você paga por um produto melhor, né? Produto ou serviço. É óbvio, né, que quando a gente está começando, esses investimentos eles são bem complicados, certo? E você provavelmente vai trabalhar com microscópio USB, né? Assim como eu trabalhei, com uma estação de ar mais simples. Isso, né, sinceramente te faz, vamos dizer assim, mais forte, porque você tem que contornar muitas variáveis, né, por conta do desempenho do equipamento ali. Isso te dá uma habilidade, vamos dizer assim, maior,
né, em relação a esses processos. Aí por isso que quando você, por exemplo, você está usando, sei lá, uma Yashun, né, que é um equipamento mais básico, e você passa para uma Quick, assim, a diferença ela é muito grande. Então, assim, o seu desempenho tende a ser maior. Fica mais fácil, né? Eu imagino que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Mas tudo a gente contorna, né, pessoal? Não é porque você não tem uma Quick que você não vai fazer tal serviço. Não tem essa, não. As coisas ficam mais difíceis, isso eu considero, assim, mas o ser humano, né, ele se adapta a muitas condições, né, ele é muito criativo, então, basicamente, a gente cria solução para todos os problemas que a gente tem, né, a gente cria uma solução, a gente consegue desenvolver uma solução. Basta se questionar, né, analisar o processo. Assim que funciona, sempre foi assim. Então tá aí, né, o processador, né, no seu devido local, né, assim, a gente observa que assim, quase não tem dano na placa, né, apesar de você estar fazendo um trabalho extremamente especializado e delicado, né, que é o reborn da CPU, assim, não tem procedimentos que são agressivos para a placa, entendeu? Você não precisa deixar a placa toda suja, arrancar componente, né, as coisas não funcionam dessa forma. Isso por quê? Porque a gente recebe muito aparelho que passaram por outras assistências e os aparelhos normalmente estão muito sujos, tá faltando componente, e às vezes o técnico, né, que fez esse tipo de procedimento acha que esse é o protocolo padrão, né, que é assim que funciona, né, só que a gente tenta mostrar, não, pessoal, você não precisa deixar a placa toda suja, ó, dá pra você limpar dessa forma. É uma questão de zelo, né, principalmente quem gosta muito do que faz, então a gente sempre vai procurar fazer da melhor forma possível mesmo. Então é isso, o protocolo padrão que eu tenho aqui, eu testo a placa agora com uma corrente baixa, porque todo processo tem risco, pode acontecer algo, né? Então eu sempre testo com a corrente baixa, né? Então assim, não tem, por exemplo, consumo inicial, então aqui eu já posso aumentar para pelo menos 1 ampere. Vou conectar o botão Power. A gente pressiona o Power, né? Então ó, a gente tem um consumo, sinceramente, para mim ele aumentou um pouco, né? Eu considero que ele tem aumentado um pouco, né? Tá dando 360, né? Ó, tá diferente, né? Tá bem diferente, né? Agora tá dando alguns pulsos só de 180 e poucos, né? É que assim, essa questão da bateria é complicada, às vezes tem que desconectar a alimentação da fonte, desconecta de novo, aí você dá start, você tem consumos diferentes, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver aqui como ficou. Não tem curto, não tem sobreconsumo. Então, vamos pressionar Start para ver se liga, né? Então, continua não ligando. Vamos ver se ele reconhece no computador. Também não reconhece no computador. A gente verifica como ele está carregando. Então, bem provável que tenha ocorrido algo, né, durante o processo aqui. Isso porque, olha só como ele está carregando agora. Ele está carregando com uma corrente mesmo, bem mais baixa. Isso daqui provavelmente é alguma falha de reballing da CPU. Vou ver se não foi afetado nada aqui na placa. E agora ela rever o processo, né? Isso daqui faz parte. O comportamento que ele tinha inicialmente, né, é mais próximo de um comportamento de um aparelho funcional, né? Isso daqui já não é próximo de um aparelho funcional. A gente observou uma alteração no comportamento dele, né? Por isso que é bom a gente sempre ter um referencial. Então a gente testou o aparelho inteiro lá e agora a gente observou que teve mudanças e a gente precisa entender o motivo dessas mudanças. Então, assim, como tem muitos componentes resinados aqui, pode sim ter afetado alguma coisa, mas é difícil, né? Porque a gente protege a placa, tenta tirar no tempo certo. Não observei esfera nenhuma, né? Aqui por volta, também não encontrei curto.
Então a gente tem o consumo, né, que ele varia praticamente a 340 mAh, né? Então é um pouco diferente do consumo anterior, né? Novamente. Bem, esse carregamento ele é bem interessante porque esse carregamento normalmente é de quando o aparelho tenta carregar, né? Ele tenta ficar carregando com esse consumo aí, ele tem um gráfico característico. Porém é estranho, porque ele ficou um bom tempo ali com 1 ampere, então eu já considerava que a bateria deveria ter uma carga. Aliás, vamos ver como essa bateria está. Ou ele pode estar em EDL também, né? A bateria está com 3,87, então é bem provável que ele esteja em EDL. Conectando no computador, ele reconheceria a porta qual. Exatamente isso. Então o que ocorre aqui, né? Ou foi uma falha de solda, né, na própria CPU, ou afetou a memória, né? Assim, a minha interpretação aqui é de que é falha de solda na CPU, e algum problema ali, né? Porque eu tive que repetir o processo, né, fazer reflow, então é bem provável que seja isso. É exatamente isso, né? Tá em EDL. Então basicamente é repetir o processo da CPU e analisar o comportamento novamente, né? Por isso que eu falo, né? É complicado você trabalhar com o voz da CPU, não é um processo simples, né? A gente faz o processo todo certinho e ainda assim tem uma mínima variável ali que você não observou no momento. Pronto, é o suficiente. O celular já entra em EDL, ele já altera o comportamento dele. Tinha que ser a memória, porque a CPU já tinha sido feita 2 vezes, né? Então, assim, como a gente já tem certa experiência de bancada, né? Tem toda uma questão aí por trás, a gente descarta ser falha de processo novamente, porque é algo bem provável mesmo. Então é isso, né? A gente vai verificar a senha ainda com o cliente, mas no caso o aparelho ligou, né? Então era um aparelho que não ligava, certo? E agora tá ligado. Então é isso, pessoal. Conte com um serviço especializado de excelência. Conte com a Maçons Tech, a solução existe.